Fala, meus queridos inscritos no canal Jairo Acabamentos em Construção Civil. Pessoal, uma pergunta: como isolar facilmente uma parede de azulejo cobrindo a mesma com uma pintura ou textura? Sim, esse é o problema de hoje, tá, pessoal? A cliente tem uma parede especificamente de uma cozinha que está ali com revestimento cerâmico e quer fazer uma pintura ou uma textura em cima. Como resolver isso? Vamos conferir nesse vídeo, ok? Pessoal, e para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se no canal. E no ato da inscrição, ativem o ícone de notificações para que vocês fiquem por dentro das novas postagens dos vídeos aqui no canal. E aqui no canto superior da sua tela, vocês também conferem um ícone de informações, o qual vocês conferem vídeos relacionados a esse que vocês estão assistindo, vídeos anteriores e posteriores também, ok? Vamos ao vídeo então. Pessoal, isolando então uma parede que está com azulejo para adentrar então com uma textura, né, ou pintura que seja acima, tá? Então vocês veem que essa parte inferior aqui, ó, está com azulejo mais claro, percebem? E essa parte superior está com um azulejo beijinho. Esse azulejo aqui eu assentei ontem, essa parte creminha aqui, para se igualar com essa parte inferior do azulejo branco, para a parede ficar mais uniforme como um todo, ok? Então agora eu vou estar fazendo uma textura em cima dessa parede, que vai ser uma textura de efeito mármore. Vou mostrar para vocês aqui a textura que vocês já conhecem, né? Ó, efeito mármore da Suvinil. E antes de entrar então com o efeito mármore da Suvinil, vamos nivelar mais ainda, né? Uniformizar a parede com a nossa massa acrílica aqui da Suvinil, tranquilo? Então, pessoal, ó, vocês estão vendo que eu estou aplicando um produto aqui, né? Para que adere a massa acrílica. Eu não posso simplesmente bater massa acrílica nesse azulejo novo aqui, que não vai grudar. Então eu preciso estar fazendo uma preparação desta parede que está com azulejo para receber então os produtos de pintura, que no caso é a nossa massa acrílica, que é o marmorato, ou seja, mesmo uma pintura latex, caso vocês queiram utilizar. E o produto é esse aqui, ó, da própria Suvinil, fundo para galvanizados, tá? Ou galvite, se vocês tiverem galvite na sua região, é um pouco complicado achar o galvite, tá? Mas o produto tem que ser um produto de fundo protetor para aços galvanizados, tá? No caso aqui é um fundo para galvanizados da Suvinil. A diluição aqui do produto é de 10 partes do produto para uma parte de água rasa, ok? O qual eu já misturei aqui, nesse recipiente aqui. Então eu vou mergulhando, eu não estou fazendo nem aplicação com prensor, nada, com o próprio rolinho de espuma, tá? Já que a base de água rasa me permite isso. Então é só ir aplicando em toda a extensão da parede, tá? Para depois então a gente adentrar então com a massa acrílica e dar início então à nossa textura, ok? A secagem é de 2 a 4 horas, uma pré-secagem, né, a contato, né? E depois uma secagem completa é de 24 horas, né? Deixa rodar um dia e para o outro para dar a secagem completa. Aí depois da secagem completa de 24 horas, vocês quiserem aplicar mais uma demão, beleza, tá? Mas se não for necessário, tiver bem aderida, bem distribuída este produto, então já pode estar adentrando então com a nossa massa acrílica, ok? Aí então, pessoal, após 24 horas da aplicação do nosso produto aqui, fundo para aço galvanizados, né? Aqui da marca Suvinil, já deu-se então um tempo de cura total aí de 24 horas. Então já posso então adentrar com a massa acrílica, a qual eu já estou fazendo agora. Já iniciei aqui na parte inferior, tá? Vocês podem ver aí, ó. E vamos dando continuidade aí até preencher toda essa área aqui, né? Essa parte de cima que vocês viram. Eu mostrei para vocês que eu tinha feito o assentamento de placa cerâmica para se igualar, né? Então agora é só então dar continuidade aí, ó, na aplicação de massa acrílica, né? Aqui no caso, eu vou estar precisando de umas 4 demãos, 3, 4 demãos para estar finalizando, uniformizando por completo essa parede, né? Por conta aí das irregularidades da superfície, né? Já que se trata de placa cerâmica, né? Tem toda essa questão aí do assentamento aí, aqui embaixo estava meio a desejar, né? E tem essa questão também dos rejuntes, né? Das fendas entre as placas cerâmicas, que para a gente preencher também
a gente não consegue preencher em uma demão só. Então vai ser necessário aí umas 4 demãos para uniformizar toda essa parede, para depois então adentrar aí com a textura em cima, tá? Mas aí, no caso, vocês podem estar fazendo esse processo tanto para a pintura também, tá? Não necessariamente textura. Textura vai ser no meu caso aqui, que eu vou estar fazendo uma marmorização em cima dessa parede, mas pode ser pintura também, sem problema. O processo é o mesmo aí, ok? Pessoal, então eu estou na 4ª demão de aplicação de massa acrílica. Eu já fiz então 3 demãos. A primeira e a segunda eu não lixei, apliquei a terceira, aí então entrei com lixamento. A gente, na hora da aplicação, a gente faz por onde aplicar sem deixar muito resíduo, porque é muito complicado para estar lixando a massa acrílica. Então a gente utiliza uma orbital com uma lixa-ferro sempre para estar fazendo o lixamento, ok? Então nessa terceira demão eu fiz o lixamento, agora então eu estou entrando com a 4ª demão. E as demãos, primeira, segunda e terceira, eu fiz com a aplicação com a desempenadeira Gala de 40 cm. E agora eu vou estar utilizando a da PFT, que dá uma uniformização maior. Então, para a gente finalizar então essa parede, para estar então adentrando com a nossa textura aí, o marmorado. Então o processo mudou. Então vocês viram que eu utilizei o Galvite, fundo galvanizado, para estar aplicando em cima da cerâmica. E depois de toda a aplicação da massa acrílica, a gente vai estar adentrando então com o selador, para depois então iniciar o aplicamento, a aplicação do texturado aí que é feito o mármore, ok? Vamos aplicar então a 4ª demão aí de massa acrílica. Aquela parte inferior eu já fiz a aplicação. Só falta dar um lixamento na parte inferior aqui e iniciar então os efeitos aí, né? Vocês viram então como foi o processo do vídeo. Então, o seguinte, sabe as fendas dos rejuntes das placas cerâmicas? Fica meio um vãozinho meio que profundo ali, não é? Na parte inferior foi a parte que eu não fiz, que eu não trabalhei nela, mas a parte superior foi o mesmo ao qual eu fiz o assentamento das placas cerâmicas. Como eu fiz o assentamento das placas cerâmicas na parte superior, eu já fiz por onde deixar o rejunte uniformemente rente com a placa. Mas só que a parte inferior não foi eu que fiz o assentamento, já estava feito o assentamento. Então esse rejunte estava meio afundado, né? Meio com uma cavidadinha ali, meio afundado em toda a extensão de toda a junta das placas cerâmicas embaixo. Então aconselhável, se vocês têm uma parede grande aí, que tenha um azulejo, um revestimento com azulejo, na uniformização ali do rejunte, passa em um próprio rejunte de piso, tá? Para dar uma uniformizada a mais, tá? No caso, para depois entrar então com a nossa massa acrílica. Isso vai facilitar muito mais então o processo aí, ok, pessoal? Então ficamos por aqui, meus queridos. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram realmente, já sabem, deixe seu like, se inscrevam no canal. Um grande abraço a todos e até mais!